Você acompanha agora o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo do Estado de São Paulo. Olá, ouvintes, telespectadores da nossa rádio da Rede Alesp. Bom dia a todos, quinta-feira, 16 de janeiro de 2020. Eu sou Sérgio Everton e esse é o seu Jornal da Rede Alesp. E eu sou Guga Mendonça. Aqui você vai saber tudo o que acontece no Parlamento Paulista, falando aí das notícias desta quinta-feira. Sérgio, vamos lá? Jornal da Rede Alesp. Vamos às manchetes. Pessoas com deficiência visual poderão assinar o contrato de financiamento de imóvel redigido em braille. E na retrospectiva de hoje, você acompanha os trabalhos desenvolvidos pela Comissão de Direitos Humanos durante o ano de 2019. Você vai acompanhar tudo aqui com a gente. Jornal da Rede Alesp. Começamos então, Guga, o nosso jornal de hoje falando, né? Da Comissão dessa de série Direitos Humanos. Exatamente, fazendo um Essa balanço aí retrospectiva de tudo que dos rolou trabalhos de aqui no 2019, as Parlamento comissões, Paulista no ano enfim. passado, Pois é, e na nossa série aqui de balanços do Legislativo, no ano passado, hoje você confere os trabalhos da Comissão de Direitos Humanos. O órgão técnico que debateu temas como violação da dignidade das pessoas, defesa da cidadania, além de ações discriminatórias. A comissão, presidida pela deputada Beth Saão, do Partido dos Trabalhadores, analisou durante o ano 46 itens. Pois é, e uma das propostas avaliadas isenta de pagamento nos estacionamentos de hospitais pacientes que fazem o tratamento de quimioterapia, que é um tratamento rigoroso, é um tratamento que debilita as pessoas. Câncer, pois é, para a deputada Beth Saão, do PT, a medida vem para ajudar as pessoas que sofrem com essa doença. Acho que isso é muito importante. A pessoa já está numa fase da vida difícil, complicada, com transtornos que afetam não só a ela, a paciente, mas a toda a família. Portanto, qualquer economia nessa fase da doença é importante, ajuda. Então, fiquei contente que nós conseguimos aprovar esse projeto. E o projeto aprovado pela Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa prevê que bares e restaurantes disponibilizem mobílias adequadas para cadeirantes. Segundo a deputada doutora Damares Moura, do PSDB, cabe ao Estado garantir medidas que valorizem a dignidade do cidadão. A acessibilidade diz respeito à promoção da dignidade e os indivíduos, que são portadores de alguma necessidade especial, naturalmente devem ser objeto de medidas que promovam a sua acessibilidade, seja onde for, porque isto, em última ou em primeira análise, é garantir dignidade humana, que é obrigação do Estado brasileiro. Pois é, Guri, essa comissão volta esse ano, a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana retomará aqui os trabalhos agora no próximo mês de fevereiro. E eu digo que você acompanha toda a cobertura sempre aqui na Rede Alesp. Todos os detalhes que acontecem no Parlamento Paulista, você sempre fica sabendo aqui. E aí volta as comissões, volta também, a partir do dia 1º, o nosso plenário. As sessões aqui ordinárias. Exatamente. Muitas discussões para o ano de 2020, né? Exato. Está chegando. Olha, 6 meses após a abertura do escritório do governo do estado em Xangai, na China, lá na China, longe, pertinho, né? São Paulo enviou no início da semana o primeiro container de frango in natura para aquele país aí da Ásia, um país da Ásia, né? Que a China fica na Ásia. O lote com 27 toneladas de frango faz parte de um contrato de 500 toneladas. E os dois maiores compradores de carne do Brasil são a China e a Arábia Saudita, que é o próximo destino da missão de negócios internacionais do governo de São Paulo. João Dória embarca com comitiva de secretários para Dubai no dia 10 de fevereiro, a fim de abrir novo escritório comercial do governo paulista no exterior. Você acompanha Jornal da Rede Alesp. E agora, Guga, vamos falar um pouco do que pesa no nosso bolso, no bolso do trabalhador, não adianta, que é o imposto. Há uma parcela da população que garante que o imposto sobre o ICMS, que é... Pois é, o ICMS, para quem não sabe, é um imposto estadual, exatamente, é de circulação, imposto de circulação de mercadorias e serviços, incidente na nossa conta de luz,
está sendo cobrado aí de forma incorreta, né? Isto porque inclui tributos que vão muito além do consumo de energia. E não é o único caso de cobrança polêmica de impostos no país. Para falar mais sobre o assunto, a gente vai conversar ao vivo por telefone com o advogado tributarista Rubens Ferreira Júnior. Rubens, seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Muito bom dia. Bom dia, muito obrigado pelo convite. Ô Rubens, é o Sérgio Everton, tá eu e o Guga aqui na frente do Jornal da Rádio Alesp, aqui da Rede Alesp. Olha, eu sei porque eu pego a conta de luz, eu que pago a conta de luz em casa, cara. Toda vez que eu abro a conta ali, que eu vejo a cobrança desse imposto, eu fico indignado, né? Faz muito tempo que esse valor é cobrado aí na conta de luz, ô Rubens. Quase desde sempre isso daqui, né? Na verdade, o maior problema, o ICMS da energia elétrica, ele é devido, tá? Isso é importante que a gente deixe claro inicialmente. Porque a energia elétrica, querendo ou não, ela é uma mercadoria. Então, é devido o ICMS. O problema é que existem algumas tarifas que são embutidas nesse imposto. Eu conversei, inclusive, numa entrevista palestra nessa semana, que geralmente o governo, quando ele quer passar aumentar um tributo, ou então aumentar sua arrecadação, ele geralmente não cria um tributo novo. Ele embute num que já tem alguns acréscimos, porque isso acaba passando batido para o consumidor, né? Essas duas tarifas que estão sendo embutidas na conta de luz é a taxa de transmissão e taxa de distribuição, chamada TUST e TUSD, né? O que acontece? O ICMS deveria ser apenas com relação à mercadoria, essa devia ser a base dele. Você pagar esse tributo pelo que você efetivamente consumiu. O que eles estão embutindo são essas duas tarifas, que é justamente tem para essas trazer duas energia da concessionária, da produtora, para a sua casa. E eu vejo que vem outras cobranças também, né? De impostos, cobranças também, que no meu ver, são indevidas também, da minha opinião, né? Eu queria saber exatamente a tua aí. Agora, Rubens, é importante a gente perguntar também, há outros impostos com possíveis cobranças indevidas nas contas que eu falei do nosso agora, dia a que eu tô dia? falando, exatamente. Então, mas você tem algum caso aí que você possa contar para o ouvinte e o telespectador ligado? Tem, né? Não só do ICMS. Aqui no estado de São Paulo a gente tem o ITCMD, que você tem uma cobrança indevida, você tem o ITBI, que é uma cobrança indevida. E é justamente o problema que está em torno do quanto, né? Não que o imposto em si seja indevido. O imposto ele é devido. A questão é a quantidade que está sendo cobrada. Por exemplo, a gente comentou sobre o ITBI, né? Agora, ITBI a gente tem um problema. Pode perguntar. Rubens, é importante, né? Até estamos chegando nos momentos finais dessa entrevista, né? O tempo hoje tá muito curto. A gente tá com tempo o que pode ser feito para obter a devolução do imposto? Isso é muito importante. Então, se você estiver falando do ITBI ou do ICMS, o ideal é que você realmente procure a justiça, né? Você guarde os comprovantes de pagamento dos últimos 5 anos, que é o prazo que você tem para pedir a devolução da verba. É procurar o seu advogado e buscar os seus direitos. Basicamente essa. A orientação é essa, é procurar um advogado e buscar o direito, né? Exato. Olha, Rubens, eu quero agradecer a sua participação no Jornal da Rede Alesp. Está sempre convidado aqui para participar conosco e sempre trazer aí as dúvidas na parte de impostos. Muito obrigado, viu, Rubens? Imagina, é um prazer. Obrigado, Rubens. Bom dia a você. Olha, pela primeira vez na história do país, pessoas com deficiência visual poderão assinar o contrato de financiamento de imóvel redigido em braille. A Caixa Econômica Federal é o primeiro banco brasileiro a oferecer o documento. A medida vale para todos os tipos de financiamento, inclusive as compras de habitação popular, viu, Sérgio? No país, as agências bancárias não são obrigadas a emitirem os documentos em braille. Bom, entretanto, isso pode mudar com um projeto de lei em tramitação no Congresso Nacional que determina a opção aos clientes que têm essa deficiência. Né? Importantíssimo, Sérgio, né? A inclusão é importante demais. Exatamente. Você acompanha Jornal da Rede Alesp. Vamos falar agora, Guga, daquele grande problema que são as do filas INSS, hein, Sérgio? Não é fácil, não. O governo anuncia aí o chamado de 7 mil militares da reserva das Forças Armadas
para reforçar aí a atuação do INSS no momento em que crescem aí as reclamações sobre a fila de espera para a concessão de benefícios. O INSS está com 1.300.000 pedidos sem resposta há mais de 45 dias, prazo legal para o atendimento. O governo pretende zerar essa fila em até 6 meses. E os reservistas receberão um adicional de 30% sobre a remuneração, que será pago pelo INSS. O custo é de 14,5 milhões ao mês. A estimativa é que a contratação dure 9 meses, mas esse prazo pode ser prorrogado em caso de necessidade. Bom, a contratação dos militares coincide aí com o início efetivo das perícias médicas para reanalisar os benefícios já concedidos, como aposentadorias, auxílios e o benefício de prestação continuada pago a idosos e também a pessoas com deficiência aí de que tem baixa renda, E agora, Sérgio, a gente vai para um rápido intervalo, mas a gente volta daqui a pouquinho no Jornal da Rede Alesp. Esperamos vocês. Você acompanha Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo do Estado de São Paulo. A radialista Carolina Matias usa o espaço para leitura praticamente todos os dias após o seu expediente de trabalho. Eu utilizo espaço porque eu trabalho aqui, aí eu venho depois do expediente para ler. Eu utilizo basicamente para leitura e às vezes quando eu canso um pouco de ler eu assisto filmes, mas é técnica basicamente para leitura mesmo. Assim como a Carolina, qualquer pessoa pode utilizar o espaço e acessar a internet, desde que traga um comprovante de residência e documento de identificação com foto para cadastro. Além disso, o cidadão também pode retirar até 3 livros por até 15 dias. A biblioteca da Alesp conta com cerca de 15 mil títulos, voltados à área do direito, à história de São Paulo, à literatura brasileira e principalmente ao legislativo, assuntos que dão suporte ao trabalho desenvolvido na casa. Aqui também há obras muito antigas, algumas do tempo da criação da biblioteca em 1893, por decreto do presidente do estado de São Paulo da época, Bernardino de Campos. Tem livros até mais antigos. Existem obras apenas para consulta, como este livro aqui, de 1888, que fala sobre a vida de Pedro Álvares Cabral. Mas, para manusear um livro tão antigo como esse, requer um pouco mais de cuidado e é preciso colocar luvas para não danificar o material. O papel que está dentro do livro, ele é muito sensível. E como a nossa mão ele produz muito suor, produz gordura, que o nosso organismo já em si produz gordura, a gente acaba manuseando com luva para que essa gordura da nossa mão não passe para o papel. Porque corre o risco dessa gordura instalar no papel e ele ir se degradando. Então, a luva praticamente não deixa esse nosso suor, essa gordura do corpo passar para o papel, e o que dá uma vida útil para o livro muito maior. Outra obra bem antiga é a Revista dos Tribunais, de 1912, e o livro Atas e Atos, do Governo Provisório, de 1907. Há também títulos novos, como o Código de Processo Penal Comentado, Manual de Direito Tributário e o Curso de Direito Constitucional. Esses disponíveis tanto para consulta como para levar para casa. Há também o serviço de busca digital pelo site da Alesp, onde o usuário pode consultar o catálogo das obras disponíveis. A gente delimitou a quantidade de 3 exemplares para qualquer público interno ou externo. Aí ele pode ou consultar na sala de leitura ou levar para casa. A gente deixa para a pessoa ficar com 15 dias o livro em casa. Pode ser renovável por mais uma vez por telefone. A segunda renovação a gente pede para que a pessoa venha presencialmente, para conferir se o livro está em boas condições, se ele vem cuidando. E é isso, a pessoa vai seguindo com o empréstimo por mais 15 dias. A biblioteca fica disponível ao público de segunda a sexta-feira, das 10 da manhã às 7 horas da noite, no 3º andar do Palácio 9 de Julho.
Muito bem, ouvintes, telespectadores da nossa rádio aqui da Rede Alesp, estamos de volta. Mais uma notinha aqui, a Prefeitura de São Paulo proíbe a distribuição de panfletos com propagandas nas ruas da cidade. O decreto oficial foi publicado no Diário Oficial. Guga. A lei impede a distribuição de folhetos, panfletos ou qualquer tipo de material impresso com mensagens publicitárias entregues manualmente ou de qualquer outra forma. É só para falar aqui, ó, tá com a imagem aqui de dentro, não, né? Não. Ah, tá por enquanto fora, mas é que eu achei que estivesse dentro aqui. Eu ia falar aqui que o Guilherme tá aqui do meu lado, né? Porque a gente fica aqui dando as notas, falando e nada, que não apresenta ele. O infrator vai receber aí uma multa e também um material impresso que será apreendido. Se o infrator voltar a distribuir o mesmo material irregular depois de 1 hora da primeira autuação, ele será considerado reincidente e receberá a multa aí, claro, em dobro, né? Se o infrator persistir ainda de hora em hora, a prefeitura poderá aplicar uma nova multa. A determinação leva como base uma lei municipal do ano de 2007, que proibia a veiculação de qualquer material impresso em vias públicas de São Paulo. Vamos agora aqui a nossa entrevista no nosso estúdio. No início dessa semana foi sancionada a lei aí que proíbe, né, o fornecimento de utensílios de plásticos por estabelecimentos comerciais. Mas eu já vou logo apresentar aqui o Guilherme, ele está do meu lado já há um tempão aqui, né, Guilherme? Guilherme Turri. Pois é, vou continuar aqui, no finalzinho a gente conversa. O destino do lixo é, inclusive, um objetivo de um projeto de lei da deputada Marina Elô, da Rede Sustentabilidade. O projeto de lei é o 1220 de 2019, que propõe disciplinar a obrigatoriedade do gerenciamento adequado de resíduos sólidos gerados em eventos públicos e privados aqui no estado de São Paulo. Faltando 36 dias para o carnaval, período em que se costuma produzir enorme quantidade de lixo na cidade, o Jornal da Rede Alesp decidiu abordar esse tema com um especialista, viu, Sérgio? Pois é, a gente você já apresentou. Já vou de novo aqui, mas é que ele está do meu lado já há um tempão aqui. Então vamos lá, oficialmente. A gente recebe a partir de agora aqui nos estúdios da Rede Alesp o Guilherme Turri, que é consultor em inovação e transformação de comportamento e sistemas de resíduos sólidos. Ele vai analisar para a gente o problema do lixo gerado no carnaval e nos grandes eventos. Vale ressaltar também, Sérgio, que São Paulo sempre, durante todo o ano, recebe grandes eventos. São Paulo é referência no Brasil nos grandes eventos e se produz lixo, né? Uma coisa que às vezes as pessoas não pensam. Aliás, mas você... Guga, eu tive no Rio de Janeiro agora, passando o ano novo, né? Cara, eu fiquei impressionado com a quantidade de lixo ali em Copacabana, né? Ipanema, enfim. As pessoas também, né, Guilherme, precisam ter consciência, né? Não é só o trabalho de políticas públicas, não, nem, né, a parte política, mas as pessoas precisam ter consciência. Eu fiquei impressionado da quantidade de lixo. As pessoas na sua cara jogam, né, descartam lixo ali sem medo nenhum, sem problema nenhum. Então precisaria ter uma, né, acho que até uma lei, né, como a gente falou agora aqui, contra isso. Queria a tua opinião em relação a isso. Bom dia a todos. Bom dia, querido. Realmente, assim, grandes eventos e esse PL da deputada é extremamente oportuno, porque a transformação da gestão de resíduos sólidos depende, né, como a própria lei federal diz, da responsabilidade compartilhada. Então, a gente tem os cidadãos, a gente tem o poder público, a gente tem a iniciativa privada, que é principalmente o foco desse PL, que são os organizadores de eventos, né? Então, existe o aspecto da conscientização, como você está colocando, Sérgio, mas acho que o que esse PL aborda é o outro lado, né? Que é o lado do qual sistema a gente oferece para as pessoas, né? Então, esse PL, o texto dele, ele tem um dispositivo bem interessante, bem simples, que ele coloca a responsabilidade do organizador do evento, ele coloca também a responsabilidade não só pela destinação, mas pelo descarte correto. Então, assim, eu não sou apenas responsável por mandar para o lugar certo depois que acabou o meu evento. A gente vai falar de carnaval, falando de carnaval, mas eu só te dei um exemplo do ano novo, eu fiquei impressionado. Exato. Mas exatamente esse projeto versa sobre isso, né? Sobre essa questão. Assim, a gente vai em eventos e
não existe uma inteligência na distribuição das lixeiras. É assim, bota lá umas lixeirinhas, põe aqui, põe acolá, e não tem uma clareza, não tem um regramento. Esse PL, ele fala sobre um plano, né? Então, todo evento tem que ter um plano. Eu preciso saber... Dentro do projeto, do escopo, tem que ter um planejamento, então. Então, na verdade, quando a pessoa for organizar o evento, ela tem que apresentar esse escopo. É isso que diz o PL? Mediante, inclusive, a autorização, Entendo. né? Fala mais um pouquinho perto do microfone, porque senão ele é direcional. Ok. Para sair mais. Exato. Ele precisa... Inclusive, para a licença do evento, ele vai ter que ter, para autorização, alvará, enfim, vai ter que apresentar um plano de gerenciamento de resíduos. Agora, Guilherme, dentro desse assunto, você acha que o mais importante nessa história, lógico, projeto de lei, conscientização, planejamento, mas não falta conscientização da população? Falta, mas olha, eu sou um grande advogado da criação de sistemas para as pessoas. Porque, assim, conscientização a gente vem trabalhando. Os professores, né, as professoras, há mais de 30 anos tentando trazer conceitos desde a escola. Isso é muito importante. Agora, sem sistema, se não tiver os containers adequados, se você não tiver sinalização, se você... Aí é botar tudo nas costas das pessoas também. Acho que é importante, assim, em termos de conscientização, eu deixo uma dica pontual, assim, para todo folião, que é: não compre jamais uma long neck no carnaval. Então, a gente falando do carnaval, exatamente, vamos voltar mesmo a esse assunto, porque eu tinha dado um exemplo de ano novo, tudo, mas esse projeto, ele fala da obrigatoriedade do gerenciamento adequado de resíduos sólidos, né, gerados aí em eventos públicos. Mas como é que pode ser feito isso, esse gerenciamento? Como é que pode... Assim, primeiro, né? Você traz isso para o nível do planejamento do evento. A primeira coisa, não vira um improviso. Não é põe um saco ali ou acolá. Você vai ter alguém responsável por pensar, bom, quantas pessoas a gente vai ter nesse evento? A gente vai destinar para onde? A gente vai contratar uma empresa? A gente vai contratar uma cooperativa? Quantas pessoas a gente precisa aqui para recolher? Qual é o peso disso? Quantos caminhões? Então, quando você traz isso para o nível do planejamento, já tem um avanço muito grande na própria organização. Agora, eu acho que a vantagem mesmo de você incluir o organizador de evento é porque a organização de evento é muito interessante, porque eles são capazes de produzir qualquer coisa, né? Um evento pode... você quer uma roda gigante? Eles põem. Porque na realidade, Guilherme, eles precisam saber direito que isso parte de quem, né? Sim. Se é do organizador, você falou do organizador de evento, se é da prefeitura, entendeu? Isso precisa ficar mais claro em relação ao gerenciamento desses... Mas agora é importante também a gente fazer uma colocação, que você entrou no assunto. Por que não comprar uma long neck? Isso por um seguinte motivo: a gente sempre desconsidera, né, nos cálculos inclusive da prefeitura. Então, o carnaval, ano passado, temos 916 toneladas coletadas, 1.800 funcionários, 200 caminhões, mas existem outros atores aí que fazem um trabalho gigantesco, que são os catadores autônomos, né, que estão ali na rua pegando as latinhas. E por que não uma long neck? 2 motivos principais. Primeiro, porque ela representa um risco. Se um vidro quebra... Pode ser uma arma também, né? Uma arma, uma criança pisa, enfim. Mas, acima de tudo, porque os catadores de reciclável na rua, eles não coletam vidro porque não tem valor de mercado para eles. Então, assim, eles conseguem vender 1 quilo de latinha de alumínio por 3 e pouco, entre 3 e 4 reais. E 1 quilo de vidro é na casa dos centavos. Então, o catador, ele simplesmente não pega. Então, a gente tem 2 problemas na long neck. Um é do risco, da segurança. E o outro é porque ele não faz parte de uma cadeia econômica favorável, viável, a justamente essa rede de coletores que fazem o grande trabalho, né, de coleta. Tem um dado do IBGE que aponta que, nacionalmente, mais de 90% do que a gente recicla no Brasil é fruto da coleta de catadores.
Então pensa, a gente tem sistema público, a gente investe milhões em coleta porta a porta de reciclável e isso não representa nem 10%, né? 90% do trabalho é feito voluntariamente por pessoas, por famílias. Então a gente precisa muito levá-los em consideração em qualquer planejamento de evento, planejamento da gestão de resíduos públicos em geral. Os catadores, eles não são apenas um marco da lei ali, preferencialmente com cooperativas. Não, eles são de fato quem está fazendo o trabalho. A gente, não é uma questão de gostar ou não gostar desse cenário. Tem gente que aponta que é uma profissão um pouco insalubre. Enfim, isso a gente pode filosofar horas, mas a realidade, a prática é que quem faz esse verdadeiro trabalho de reciclagem no Brasil... Insalubre, mas são os maiores responsáveis, né, pela reciclagem. Exatamente. Aí... Não é fácil, não, é complicado. Mas vamos tentar, né, ver se nesse carnaval, né, essa medida, esse projeto sendo aprovado, né, sobre o gerenciamento de resíduos, né? O interessante é que assim, acho que esse PL ele também faz uma coisa. A partir do momento que o poder público autoriza um evento em espaço público, ele passa a ser co-organizador. Então ele também é responsável... então não é só Exato. Os responsáveis, os que fazem os eventos, que são responsáveis, né, por isso. Por isso que eu toquei aqui ainda agora contigo na prefeitura. Qual é a parte dela, se os dois... Se há uma junção ou é só os responsáveis pelos eventos. Guilherme. Não, a prefeitura também tem sua responsabilidade, né? Exato. Quero agradecer a tua participação nesse jornal da Rede Alesp. Você continua conosco aqui até o final do jornal. Mas, Sérgio, vamos falar de carnaval. Já estamos no assunto. Pois é. Vamos emendar. Falando aqui, Lógico, os ingressos aí para o desfile do carnaval da cidade de São Paulo já estão sendo vendidos desde ontem, né, na sede da Liga aí das Escolas de Samba, que fica na zona norte da capital paulista. As vendas acontecem do meio-dia até as 8 da noite, de segunda a sexta, e das 10 às 6 da tarde, aos sábados e nos domingos. A partir de 25 de janeiro, as vendas acontecerão na bilheteria do Sambódromo do AMB. As vendas também acontecem pela internet no site da Liga SP. É necessário fazer um cadastro no site, escolher o dia e o setor desejado. Cada comprador pode adquirir no máximo 5 ingressos e somente um na categoria meia entrada. E vamos aos preços, né? Porque isso também, né, preocupa também. Vamos saber dos preços, né? Eles variam aí de R$10, o mais barato, até R$2.420, que é o mais caro. Aliás, que é o que o Batata vai comprar, porque ele vai pro carnaval, vai nesse mais caro, né? Que é de R$2.420, né, Batata? E o senhor é um folião que não perde um bloco, não perde um desfile. Não. Eu já sou mais sossegado. É só procurar pelas né? redes sociais que a gente Silvia acha. gosta. A Silvia Sim, adora, minha mulher adora blocos, o caramba, tudo. Agora ela tá enchendo com meu filho, o Pedro, toca na bateria. Então ele vai sair, vai tocar na bateria. Também toca, olha aqui, ó, Silvia, se a Silvia estiver assistindo aí um companheiro do Pedro, do meu filho, o Pedro toca tamborim. Eu sou do surdo. Eu esqueci agora qual foi a escola, não sei se é Rosa. Não esqueci o nome. É normal. Agora... Mas é uma coisa legal, cara. Ele quer levar a mãe, diz que já sábado agora vai levar pro ensaio. Agora, Guga, eu já sou mais sossegado. Eu sei. Então vamos tocar o assunto. A nossa reportagem, a deputada estadual Leci Brandão, do PCdoB, diz que o empreendedorismo dos negros precisa ser valorizado e fez questão de exaltar a aprovação de um projeto sobre a liberdade religiosa. Primeiramente, a gente tem que revelar que foi muito importante ter feito um projeto de lei em que a gente pede políticas de fomentos para o empreendedorismo negro. Nós sabemos que a população negra tinha muita dificuldade, até tem, de poder colocar, né, o homem negro, a mulher negra como empreendedor, podendo ter todas as condições de ter estrutura para poder mostrar, né, o seu trabalho, a sua criação. E, de repente, surgiu a ideia de se fazer um projeto de lei para que houvesse, por parte do governo, uma estrutura, entendeu? Uma política realmente de fomento para que eles possam exercer. Eles também são empreendedores de fato. Projeto de lei que falava sobre a questão administrativa, a punição administrativa a quem fizesse qualquer agressão por questões religiosas. E muitos entenderam que era uma coisa apenas para proteger a religião de matriz africana, e não era isso. Muito bem. Nessa mesma época aconteceu aqui um acordo entre os partidos
para que esse projeto fosse aprovado, enfim, e a gente iria entrar em recesso. Só que aconteceram algumas emendas de plenário na hora da votação, uma confusão danada, e aí o deputado Teonílio Barba falou, bom, se é assim, eu não quero mais fazer o acordo e nós vamos ficar aqui discutindo até quando Deus quiser. É claro que se isso acontecesse, não iria nem ter o recesso do mês de julho. O presidente deixou, então, para mim, para que eu resolvesse essa questão, dependia de mim, né? Para poder acertar esse acordo. Então, eu solicitei ao deputado Teonílio Barba que ele repensasse, agradeci dele ter defendido, né, o meu projeto de lei, mas falei para todos que quem esperou até aquele momento poderia esperar mais um mês, mas o que eu não queria é que a casa fosse, sabe, prejudicada por causa do meu projeto. E vários deputados, a maioria dos deputados falaram para mim, talvez eu não esteja de acordo com o seu projeto, mas eu vou dar coro, eu vou ajudar você a ter a aprovação do projeto. Então, eu acho que esse momento foi um momento muito importante para mim, que a gente conseguiu a conciliação, sem ter gritos, sem ofensas, sem ninguém, sabe, perder a sua calma. Graças a Deus, a partir desse dia, eu até percebi que outros deputados passaram a me olhar de uma outra forma, sabendo que eu não quero confusão, eu quero diálogo, eu quero respeito recíproco e por isso a gente se dá muito bem com os 93 parlamentares dessa casa. Tá aí a deputada Alessi Brandão e chegamos aí, Sérgio, no final desse jornal da Rede Alesp, que tem sonoplastia de Josiel Cândido e Roberto Dias. Primeiro, depois, agora já falou do Batata, mas eu quero mais uma vez agradecer, porque o Guilherme está até o final com a gente aqui, prestigiando aqui o nosso jornal da Rede Alesp. Guilherme, obrigado pela tua presença mais uma vez. E vamos ver você não vai tocar em bateria em escola, mas vai em bloco com certeza, que também, né, tava falando que a Silvia estava vendo o programa aí, vai se juntar com o Pedro aí e tocar aí nesse carnaval direto. Agradecendo também a coordenação da Rádio Alesp aqui, da Fabiola Altran. A diretoria executiva da TV Alesp é da Lilian Busato. Diretor de comunicação aqui da Alesp da Assembleia, o Matheus Pérez Granato. A coordenação de quem do Jornal da Rede Alesp? Da Mônica José, tá ali atrás, que é aniversariante do dia hoje, 16 de janeiro. Parabéns pra você, Moniquita. Web Imagens, quem é que tá lá? Hoje Giba é o Matheus. Matheus que tá lá, obrigado, Matheus. Produção, a Andréia Richo também, que não tá aqui, mas tem que agradecer. Porque é do Márcio Pedroso. Massinho, exatamente, que tá lá, Massinho. grande Massinho. E a apresentação é do Sérgio Everton. E o grande Guga Mendonça. Até amanhã. Até amanhã, obrigado pela audiência. Até mais. Você acompanhou o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo do Estado de São Paulo.